aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Teolocast de número 50. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, seguinte, hoje a gente está aqui então com Pastor Classir Virmes Júnior. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Fábio. Como é que vocês estão aí? Em terras uruguaianas, olha aí. É verdade. Aqui estamos nas terras uruguaias, já faz 5 anos, pastor, que eu tô por aqui. Okay. Pastor não, já falei que eu vou te chamar de Classir, né, pelo nome. Tá combinado. Pra quebrar essa formalidade. Ô Classir, e você? Tô aqui no Uruguai, você tá onde? Eu estou em Cachoeira, na Bahia. Opa! No Recôncavo, o famoso Recôncavo baiano. É mesmo. Você sabe que apareceu uma oportunidade de eu ir pra Bahia, rapaz. Olha, que bacana. Não era chamado, foi uma consulta apenas. Okay. Então, olha, tá tendo aqui uma possibilidade, né, de troca e tal. E me interessou demais, assim, me chamou muito a atenção. Orei bastante com a minha esposa, né? Porque é uma decisão bastante importante, mas, enfim, a gente decidiu ficar mais um pouco por aqui. Tá certo. Vai que daqui a pouco volta, né? Essas coisas. Exatamente, a gente se tromba por aí, né? Legal. Ia ser muito legal. E... Ô, Classir, o que você faz aí? A gente sabe que você é pastor, mas qual que é o seu trabalho? Ok. Desde 2016 eu estou em Cachoeira, porque aqui a gente tem o campus da Faculdade Adventista da Bahia. Uhum. Eu vim chamado para dar aula no seminário de teologia aqui, no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. Uhum. Então, hoje a gente tem o seminário, tem 4 sedes no Brasil e algumas sedes nos países hispânicos aqui da América do Sul, né? Uhum. E eu sou professor num desses seminários, que é o seminário que tem aqui na Bahia, na área de Novo Testamento. É a minha área aqui de atuação. Ah, legal. Então tudo que é de grego aí, você que manja. Mais ou menos. Tem que se esforçar. Legal. Que legal. Dar aula é um desafio, né? Eu nunca me vi dando aula, mas eu gosto de estudar bastante. Então... tanto é que a gente tenta compartilhar um pouco do nosso conhecimento, dos nossos estudos, e muito mais que isso, o Teolocast serve para chamar pessoas, assim como você, pessoas inteligentes, que estudaram alguns temas interessantes para poder compartilhar com a gente. Aí eu acho que quanto mais a gente compartilha o nosso conhecimento, mais a gente cresce também. Você sabe, Fábio, que um podcast é uma aula, só que ela é dada de um jeito diferentão. Então, é verdade. Muita aula. Uhum. Uma aula, depois de tantas aulas, vem aqui uma aula a mais. Olha só. Isso aí. É a paixão do professor. Bênção. Ô, Classir, você tá aqui hoje porque... bom, eu já te conheço pelas redes sociais, né? Te acompanho aí, você tem uma página no Facebook e a gente vai acompanhando aí as coisas que você publica, que você faz, mas eu entrei em contato contigo por um motivo especial. Você publicou um livro que você está lançando. Que alegria, que deve ser para um professor escrever um livro, né? Publicar um livro, né? E deve ser bastante emocionante para você também. E o livro que você lançou é O Problema do Mal na Trilogia Cósmica de C.S. Lewis. E eu estive lendo aqui a introdução que você mandou para mim aqui do seu trabalho e é bastante interessante. Logo mais eu vou querer ter ele inteiro em minhas mãos para eu poder aí degustar aí com calma. O pessoal não vai ver, mas eu vou te atiçar o desejo. Olha aí, ó. Que beleza. Então, esse livro aí bastante interessante. E sobre um tema também, você juntou, assim, o melhor tema que existe, que é o problema do mal. Eu, assim, sou apaixonado por esse... eu me apaixonei por esse tema através do William Lane Craig. Sim. Ele tem vários argumentos muito legais. E C.S. Lewis, ele foi um cara também que ele trabalhou bastante esse tema do mal. Tanto é que ele usa, a maioria dos livros que eu tinha conhecimento dele, ele usa da própria experiência pessoal, né? Desde a sua infância, né? Tudo que ele passou ali, guerra e tal, para poder falar desse problema. Agora, existe uma trilogia cósmica aqui de C.S. Lewis, certo? E você vai explorar nessa trilogia a problemática. Mas você usa uma ferramenta, você disse aqui, para poder estudar. E aí, rapaz, eu vou ser sincero para você deu um nó na minha cabeça. Que você colocou lá, olha, a gente vai usar um filósofo aqui, que eu nem sei pronunciar o nome desse camarada. Como que ele chama mesmo? Paul Ricoeur. Ricoeur.
Riquer, tá bem assim? Isso, pode ser. No português a gente não vai dizer como os franceses dizem Paul Ricoeur, né? Que vai. É Paul verdade. Ricoeur, todo mundo entende o que é. E você vai usar ele, então, como uma ferramenta hermenêutica. Exato. A filosofia dele para poder interpretar a trilogia cósmica de C.S. Lewis. Seria isso? Exatamente. Beleza, explica. Vamos começar então explicando pra gente o que é essa ferramenta hermenêutica. Tenta explicar de maneira. Imagina que eu sou um menino de 4 anos de idade, vai. Uau, talvez ele não ia estar pronto para essa conversa. Mas, Fábio, olha só. O livro é fruto da minha dissertação de mestrado. Então, quando a gente vai para esse nível de estudos, não que a gente não tenha isso na graduação, qualquer que seja, mas no mestrado você tem essa ideia de desenvolver ferramentas e pesquisar o que a gente chama lá na academia de referencial teórico, né? A partir de que perspectiva você vai analisar determinado fenômeno, determinado texto, no caso aqui, ciências humanas, né, como a gente está lidando aqui. E aí, quando eu sempre gostei, sou apaixonado também por Lewis, já tinha lido muita coisa sobre ele. O pessoal conhece muito Lewis pelas Crônicas de Nárnia, né, e tal, o pessoal já tinha conhecimento disso. E bem nesse período eu entrei em contato com a trilogia cósmica. E aí, quando eu comecei a estudar lá na Universidade Federal da Paraíba, que foi onde eu fiz meu mestrado, eu descobri que simplesmente fazer aquelas análises literárias que a gente aprendeu a fazer na escola, que são importantes, são basilares, mas não é assim que a gente lida só com o texto, né? Eu precisava de alguém que pudesse respaldar ou pudesse me ajudar a entender melhor a narrativa. Como é que eu vou abordar isso? Como é que eu vou explicar isso? E, é claro, influenciado pela minha orientadora e pelas aulas que a gente teve lá, entrei em contato com o bendito Paul Ricoeur. Sabe quando a gente trabalha na área de literatura, especialmente, a gente tem 2 tipos de teóricos. A gente tem o pessoal que trabalha com teoria literária, os críticos literários, e você tem os teóricos, que não necessariamente estão falando só de literatura. Eles são teóricos de qualquer coisa, de campos grandes do conhecimento. E esse é o caso do Ricoeur. O Ricoeur ele não é um teórico da literatura. Ele é um filósofo cuja teoria acaba influenciando vários ramos do conhecimento, especialmente porque Paul Ricoeur trabalha com esse negocinho que a gente chama de hermenêutica, que é a ideia da interpretação, como entender o texto, a fala, né, nos mais diversos níveis. Então, eu peguei a teoria do Ricoeur para aplicar ou para usar como ferramenta para estudar o livro, ou seja, ter bases, ter ferramentas, como é que eu entendo, que tipo de abordagem eu posso ter para um texto para poder compreendê-lo melhor. Mas há muitas outras pessoas que leem Ricoeur, a mesma teoria com a qual eu estou trabalhando, mas aplicam isso para interpretação de textos jurídicos, por exemplo. Como é que eu aplico e interpreto uma lei? De onde surge e tal? Tem gente que aplica isso para psicologia, né? Como a pessoa ali no consultório, contando a sua história, como é que eu consigo entender o que essa pessoa está transmitindo e tal. A área de teologia vai usar Paul Ricoeur para a interpretação do texto bíblico. O pessoal da filosofia, os hermeneutas, né? O Paul Ricoeur é um dos teóricos da hermenêutica, mas você tem outros como Gadamer, Habermas, e aí na história você tem outros nomes, que eles também vão discutir como é que a gente interpreta, como é que a gente entende, como é que eu consigo pegar um texto, a fala de alguém, uma imagem, e conseguir tirar significado daquilo, assim por diante. Então, foi a partir daí que eu fui trabalhar o texto do Lewis. O próprio Lewis tem um livro, né? Um experimento em crítica literária, é um livro dele, que ele vai trabalhar com a ideia da interpretação, o papel do leitor, quando lê um texto e tal. Mas como o Lewis, nesse estudo, era meu objeto de estudo, eu ia estudá-lo, ficava meio esquisito, né? Pegar o Lewis para estudar o próprio Lewis, e aí depois fazer o Lewis, e aí Então, eu peguei um teórico, a parte, Ricoeur,
para poder estudar o texto do Lewis, para poder entendê-lo melhor, para poder ter ferramentas para ler uma narrativa, né, no caso. Entendi. E o que o Riquet, por exemplo, a hermenêutica dele tem de diferente de outro tipo de hermenêutica? Porque assim, quando você fala de hermenêutica para mim, o que vem na minha cabeça? Vem na minha cabeça o estudo da Bíblia, por exemplo. Eu tenho que usar princípios hermenêuticos, as ferramentas da hermenêutica para interpretar o texto bíblico. O Riquet, você escolheu ele por um motivo específico, porque ele trabalha de uma maneira diferente ou basicamente é a mesma coisa? Do ponto de vista do desenvolvimento do pensamento do Paul Riquet, ele começa... É interessante, né? Você disse que gosta do problema do mal, você sabe que Paul Riquet começou os empreendimentos dele, pensando aqui depois que ele já era um filósofo formado, ali dos primeiros estudos. Sabe que tem aquele momento que a gente ainda está tentando as coisas, né? Que a gente ainda está tentando aprender e tal. Mas do ponto de vista biográfico da vida dele, um dos primeiros livros que ele escreve é A Simbologia do Mal, porque ele justamente quer descobrir como é que as histórias, os mitos, lidam com esse problema do mal. Entendi. Ele começa assim. Aí ele vai avançando no seu pensamento, no que ele vai escrevendo, ele começa a descobrir que ele vai ter que lidar com a literatura e com a ficção e com as histórias para tentar. Então, e aí ele vai ali, esqueci agora exatamente a década, mas por volta ali entre a década de 60 e a década de 70, ele vai escrever 3 livros, é uma trilogia também, são 3 livros com o mesmo título, são 3 volumes, Tempo e Narrativa. Ele vai justamente querer agora, ele vai trabalhar essa questão de como nós percebemos o tempo, como é que a gente percebe história, e vai tentar fazer essa junção e tentar entender por que a gente conta histórias, por que a gente narra histórias, qual a relação entre o tempo e o contar histórias, e como isso é importante para a literatura, para a percepção do tempo, e assim por diante. Então, quando eu fui atrás de um referencial teórico para o trabalho, o Riquet se encaixou como uma luva, porque ele já tinha trabalhado a ideia de como é que eu entendo a narrativa. E ele faz esse estudo a partir não só, né, mas a base dele é Aristóteles, lá na Poética, que toda a teoria hermenêutica vem dele, lá atrás, e Agostinho, que não trabalha necessariamente com a questão hermenêutica ou da interpretação do texto, mas Agostinho se faz a pergunta sobre o tempo. O que é o tempo? Eu não entendo o tempo. É de Agostinho aquela famosa frase, né? Quando eu sei o que é o tempo, mas quando me perguntam o que o tempo é, eu não sei mais dizer o que é o tempo. Então, tem essa coisa bem da experiência do tempo, né? Como é que a gente vive o tempo, como a gente percebe o tempo. Então, a genialidade do Riquet é que ele vai juntar essas duas coisas. A percepção do tempo e o fato de que nós contamos histórias. E no fim, assim, se a gente fosse dar um resumo, eu gosto muito desse resumo de um filósofo, um professor de filosofia português, Martinho Soares. Ele estudou muito sobre Riquet, mas comparando a obra do Riquet com Tucídides, do ponto de vista da historiografia, tal. Mas ele resumiu assim, a tese do Riquet é a seguinte: a narrativa é a guardiã do tempo. Então, nós entendemos o tempo, o que vem primeiro, o que vem depois, o que nós estamos vivendo agora, o que nós queremos viver depois, porque nós contamos histórias, porque nós organizamos o tempo, assim, a gente conta histórias para organizar o tempo na nossa cabeça, fazer sentido o tempo e assim por diante. Então, quando eu precisei de um teórico, o Riquet se encaixou como uma luva. Nossa, agora eu entendi. Para a gente entender a narrativa. Essa é a ideia. Já quero começar a ler Riquet já, porque já me interessou demais já. Bom, e quando você... o livro é fruto do seu estudo, doutorado? Mestrado. Pós? Mestrado em Ciências das Religiões. Então é fruto do seu mestrado. O que você queria, quando você estava estudando, o que você buscava?
Quais eram os objetivos final aí dos seus estudos? Assim, o que você ansiava encontrar? Especialmente do objeto, você está pensando aqui, né? Exatamente, do livro, tá, perfeito. Porque assim, qual é a grande questão? Quando a gente trabalha o problema do mal, que você mencionou antes, o problema do mal, normalmente do ponto de vista cristão, a gente cria uma teodiceia, ou seja, uma justificativa para Deus, ou para a existência do mal, dado que Deus também existe. Esse é o problema clássico do mal lá, desde que Hume traz, aquela coisa toda. Então, só que normalmente, como você bem mencionou lá na nossa conversa no início, William Lane Craig, ele não vai abordar o problema do mal contando história. Ele vai argumentar. Ele vai dizer, ó, a gente tem o seguinte argumento, pessoal pensa que a quantidade de mal no mundo diz que não pode existir Deus, porque um Deus benevolente e bom não permitiria a quantidade. Então, é um argumento lógico, é um argumento filosófico. E aí, o Lewis vai trabalhar isso lá no problema do sofrimento, William Lane Craig vai trabalhar também vai articular alguma coisa nesse sentido, o Plantinga também vai ir por essa questão. Então, aí o argumento racional é assim, não, mas existe quantidade de mal? Eu gosto muito dessa abordagem que o Lewis vai fazer, inclusive. Ele vai dizer assim, vamos supor que você está tendo uma dor de dente num dente específico seu e eu também estou tendo uma dor de dente específica num dente meu. Quanto sofrimento tem aqui? Note, você só está sofrendo a sua dor e eu estou sofrendo só a minha dor. Não tem duas dores de dentes ao mesmo tempo. Então, quando eu penso em quantidade de sofrimento, o que isso quer dizer? Já que ninguém nunca vai experimentar a quantidade total de sofrimento. Então, será que isso é um argumento para dizer que Deus não pode? E assim, essa é a ideia. Então, normalmente a gente pensa no problema do mal porque ele é um argumento, do ponto de vista filosófico, para negar a existência de Deus. E os teístas, normalmente, independente, às vezes, até da confissão que eles têm, eles vão trazer como resposta uma teodiceia, ou seja, uma defesa, uma justificativa para a existência de Deus mesmo com o mal. Lewis faz isso também de maneira articulada, filosófica, no livro O Problema do Sofrimento, que eu descrevo, inclusive, a argumentação do Lewis no meu livro. Só que o Lewis, ele é o que Jerry Root, que é um especialista em Lewis, vai dizer. Lewis, assim, quando ele tinha uma ideia, ele não achava que discutindo ela de um só jeito, ele ia chegar ao objetivo que ele tinha. Ele discutia a mesma ideia, ou os mesmos conceitos que ele tinha de maneiras diferentes. Então, Lewis escreveu livros de filosofia, ou de apologética, como a gente poderia chamar, narrativas, crítica literária, poesia, e alguns outros, se a gente tivesse que dizer, alguns outros subtipos. Lewis trabalhou os mesmos temas em de todas essas formas. Então, a minha ideia era, e se a gente lidar com o problema do mal, não do ponto de vista do argumento, mas do ponto de vista da história, da ficção, da narrativa? Como é que eu entendo o problema do mal dentro de uma história? Como é que ele se articula lá? E conceitos do ponto de vista da argumentação filosófica aparecem agora na história. Porque nós, do ponto de vista da experiência humana, nós não vivemos o problema do mal do ponto de vista conceitual. A gente não para perguntar assim, Deus é bom, o mal existe. Então, se o mal existe, Deus não existe. Se Deus é bom e o mal existe, tem alguma coisa errada, ele é muito mal. A gente não, normalmente, em sã consciência, a gente não para pensar nisso. A gente para pensar no problema do mal assim. Minha mãe está doente, está prestes a morrer. Onde está Deus? Eu estou passando uma dificuldade financeira que eu não gostaria que acontecesse. Eu perdi minha empresa num acidente natural, algum furacão, alguma coisa. E agora? Eu vou fazer o quê? Onde estava Deus quando isso aconteceu? Eu estou sofrendo. Eu não sei. De uma maneira mais prática, né? Você tem você pensa onde está Deus quando você está sofrendo. Então, esse é outro lado da moeda. Então,
hoje, mesmo quem faz argumentações mais filosóficas sobre o problema do mal, ela tem uma aplicabilidade pastoral. Você tem que, porque às vezes as pessoas realmente, porque elas sofreram, elas vão fazer perguntas difíceis para o pastor, né? Eu nunca vou me esquecer, aí eu vou contar uma história agora, tá? Essa é real, não é ficção, não. Mas quando eu estava pastoreando, estava no distrito, pastoreando igrejas, né? Que faz parte do nosso trabalho. Eu imagino, se não me estou enganado, o que você ainda está fazendo aí. Sim, exatamente. Então, uma das partes mais difíceis do trabalho pastoral é fazer funeral. E eu, um dia, fui fazer o funeral de uma jovem que tinha ficado muito doente. O caixão, na época, foi lacrado. Ninguém sabia, a família não queria comentar muito sobre o que ela tinha e por que ela tinha morrido. E como pastor, você é chamado, você tem que ir lá para fazer o funeral, né? Então, olha só como é que surge o problema do mal na vida prática. Eu cheguei no velório, como bom pastor, a gente começa pela família, né? Vai dar os pêsames, orar com eles, ver se eles precisam de alguma coisa, assim. E eu fui abraçar o pai da moça. Aí, o pai da moça me abraçou, olhou para mim e disse assim: pastor, a fulana vai se salvar? Pronto. Note, estou no funeral, está todo mundo sofrendo. Mas a pergunta não é se Deus existe, se Deus não existe. A pessoa está sofrendo. E ela começa a ter um monte de perguntas na cabeça dela. Então, qual é a ideia como é que a ficção entra aí? Lewis entendia que não adiantava só convencer a sua cabeça. Ele queria convencer a sua imaginação. Ele queria fazer você entender que o mundo não é só racional, mas que mesmo o mundo narrativo, você vai lidar com essas questões e você pode ter respostas. Pelo menos, claro, ele era um cristão, teísta. Você pode ter boas respostas para o sofrimento, mesmo vivendo, mesmo tendo a experiência do sofrimento, que estão ligadas às questões filosóficas, assim por diante. Então, a ideia era trabalhar agora. Como é que o problema do mal é articulado por Lewis, não quando ele está fazendo argumentação. Deus é bom, Deus deu livre-arbítrio, tal, que é mais ou menos por onde ele vai tratar o problema do mal. Mas como é numa história, se a gente estivesse vivendo, como é que a gente lidaria? Como é que a gente experimentaria o problema do mal? E aí vem toda aquela questão que o próprio Ricoeur vai trabalhar, que é a questão do horizonte do texto, né? do mundo do texto. Então, o que é a narrativa? Quando você pega um livro de história, pegando aqui, eu vou pegar um outro livro antes de falar, porque eu acho que depois a gente vai falar sobre a trilogia mesmo. Vou pegar as Crônicas de Nárnia. Quando você está lendo as Crônicas de Nárnia, você lê lá sobre Pedro, Susana, Lúcia, Edmundo e tal, mas a leitura faz você ir para Nárnia. Você vai para lá. Você está lá junto com Túmulos. Você vê a rainha branca lá e você vê o inverno em Nárnia. Você se encontra com o Papai Noel quando ele entrega os presentes. Você está lá. Só que terminou a leitura, você não está mais em Nárnia. Você volta para o mundo real. Mas a experiência da leitura faz você pensar, e se fosse eu? Como é que eu reagiria? Olha só o que Lúcia disse nesse momento. É uma coisa que eu já pensei também. Tá? Então, o fato de você ter ido para a narrativa, na volta, você agora afeta o mundo real porque você viveu a narrativa. Você estava lá, aquilo foi trabalhado na sua imaginação e agora você tem outras ferramentas que talvez você não teria se você não tivesse passado pela narrativa. Então, esse é um dos papéis, inclusive, da literatura. A literatura faz você ter experiências que você não teria de outra maneira. Ninguém consegue viver 1000 anos para viver tudo, pelo menos no mundo como nós vivemos. Mas você pode ler 1000 livros, com experiências completamente diferentes, sentir, às vezes, se emocionar. Não sei quem está ouvindo a gente, você mesmo, Fábio, mas quantas vezes você já não leu um livro e você chorou? Ou leu um livro e você gargalhou, assim, que parecia que você estava vendo a cena, alguém estava... Então, a literatura tem esse aspecto. Lewis sabia disso. Então, Lewis, e queria que todo mundo soubesse da fé dele, porque isso foi impactante, da questão da conversão dele, tudo. Então, eu não posso só racionalizar com as pessoas. Eu vou contar histórias para elas que tragam essa
articulação, que tragam essas ideias. E foi isso que ele fez ao longo da vida toda. Tanto trabalhando do ponto de vista mais teórico, mais filosófico, quanto através das narrativas. Então, era isso que eu queria encontrar. Como é que Lewis faz isso na trilogia cósmica? Claro, eu tive alguns pressupostos, não sei se a gente vai entrar nessa discussão, o livro vai discutir isso um pouco melhor, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu acho, quando a gente falar sobre a trilogia cósmica. Mas tem essa relação muito próxima, especialmente no pensamento. Entendi. Que legal. Muito bom. Bom, galera, para quem não sabe, chegou aqui o Irving. Ele tá com uma cara de sono aí, mas eu acho que tá bem desperto. Não é sono não, não é sono não, tô de boa. E aí, Irving? Beleza? Tá animadaço aí? Tô animadaço. Beleza, mano, beleza. Ô, Classir, não sei, por mim a gente já poderia entrar já na trilogia já. E aí a gente vai discutindo ela. Pode ser? Então vamos lá. Você disse, Fábio, que não conhecia a trilogia cósmica. Eu não conheci. Não, eu já tô aqui com o site da Amazon aberto aqui, eu já vi que tem para Kindle, já vou comprar. Isso é um pecado capital. Pois é, e eu gosto de Lewis, cara. 94,76% da sua vida. Só Não, já tô comprando aqui, ó. Compre agora com um clique. Comprado. Eu já tinha ouvido falar da trilogia cósmica, já vi sobre, né? E eu imagino que seja Star Trek aos olhos de C.S. Lewis. Você sabe que a trilogia cósmica imagina, você só tem a ida do homem à Lua ali em 69, né? 61 ou 69? Agora é 69. 69. Né? Então, até então, você só imaginava como seria o homem ir para o espaço e tal. Lewis escreveu. Tanto que tem aquele livro lá de... esqueci o nome agora, rapaz. John alguma coisa que vai para Marte. Que a Disney fez o filme e tal, que vai explorando... Esqueci agora, rapaz. Tava na ponta da língua aqui. Mas é recente esse filme? Sim, a Disney fez. John alguma coisa. Vou procurar aqui. Não me lembro. Eu não assisto filme da Disney porque eu sou adventista. Então me ensinaram que existe mensagem subliminar. E o Classir concorda comigo, porque inclusive ele escreveu já um livro sobre a cultura pop. Mas eu escrevi a parte de literatura. Bom. Eu não comuno dessa heresia que o pastor Fábio está falando para vocês. Mas a gente pode discutir sim. Não, isso aqui é uma piada interna entre os nossos ouvintes, tá? Que a gente fez já um Teolocast uma vez, falando sobre isso. Muito bom. E foi bastante engraçado, porque a gente começou a relembrar da nossa infância e das palestras que a gente ouvia sobre esse tema. Eu me lembro muito disso. Tinha página na internet, grupo no Orkut. Era uma loucura. Falecido, quando a gente fala Orkut, o cara já sabe a idade que a gente tem. Mas o cara já calcula. Achei aqui, é John Carter. Mas olha só. John Carter. John Carter, ok. Eu me lembro. É que ele vai pulando em todos os planetas do sistema solar. Então, tipo, eles já imaginavam que Marte era praticamente, digamos, o deserto ali americano, com Grand Canyon, tal, etc. Era uma parada totalmente fantasiosa, né? Digamos assim, espetacular. Que os planetas do sistema solar deveriam ser como a Terra. Eles imaginavam isso no começo do século, né? No começo do século XX. Então tinha, para poder imaginar como seria uma viagem fora do planeta Terra, era realmente muita imaginação. Tinha pouca informação. Ele sabia que existia o planeta, né? Tava lá com o telescópio, e o planeta não era quadrado, né? Era redondo mesmo. Então, eles imaginavam que deveria ser como a Terra, né? Que existiam seres daquele planeta e tal, florestas, etc., em cada planeta, mas quando você vai para a realidade é totalmente diferente, né? E Lewis está nesse meio termo, né? De crescer nessas histórias fantasiosas de outros planetas e começar a ver com a ciência também. Inclusive, hoje a gente sabe que claro que as descrições de Lewis são completamente ficcionais, mas há muita base do que Lewis quis descrever das coisas que ele sabia, do conhecimento que ele tinha na época. Então, por exemplo,
no primeiro volume da trilogia cósmica, que é o volume onde eu me atenho nesse livro que eu escrevi, que é Além do Planeta Silencioso. Então, você tem uma parte ali que tem uma discussão. Quanto tempo leva para ir para Marte ou voltar de Marte? Então, hoje, o pessoal que analisa isso, claro que o cálculo de Lewis não era uma coisa exata, né, um negócio... Mas Lewis vai se preocupar e dizer, tem a questão da órbita, tem a questão, se eu vou ser lançado aqui em determinado ângulo, para eu poder chegar na Terra, vai demorar tanto tempo. Então, ele trabalha com o que se tinha na época, mas ele vai colocar uma carga imaginativa em cima. Inclusive, alguns estudiosos vão classificar a trilogia cósmica como um termo em inglês, né, science fiction, que seria uma coisa como cientificção. Então, não é uma ficção científica como Jornada nas Estrelas. É uma ficção científica, mas que ainda tem muito da fantasia, da imaginação, porque você não tem ainda... É claro, se a gente for apelar, Star Trek também tem muita imaginação, tem muita viagem. Sim. Mas é muito mais científico, óbvio. Quando Gene Roddenberry fez Star Trek, ele queria um negócio bem, assim, baseado na ciência e tal. Mas você tem isso na ficção do livro. Então, voltando à sua pergunta, Fábio. Então, o que é a trilogia cósmica? A trilogia cósmica, primeiro fato, nasceu antes das Crônicas de Nárnia. Então, as Crônicas de Nárnia nascem no período guerra após guerra, mas a trilogia cósmica em 45 já estava completa. O primeiro livro sai em 38, o segundo em 41, se não me engano, e o outro em 45. Caramba! Então, é uma ficção mais adulta, apesar de hoje, se você for na livraria, ela está no infanto-juvenil, mas é uma ficção mais adulta. Estou pensando aqui em comparação com as Crônicas de Nárnia, que já tem aquela pegada bem de histórias infantis, apesar do livro dizer que você só vai entender as Crônicas de Nárnia quando fica mais velho, né? Mas vamos ir por essa parte. Então, esses livros nascem ali. Então, você tem o primeiro volume, que é Além do Planeta Silencioso, que é a viagem de Ransom, que é o Elvin Ransom, que é o personagem principal. Por isso que a trilogia também é conhecida como trilogia Resgate, porque Ransom, em inglês, é resgate também. Então, Lewis faz um jogo de palavras com o nome do personagem e com o que ele vai narrar na trilogia toda, né? Então, além do Planeta Silencioso, o Ransom ele é meio que sequestrado aqui na Terra. Eu não vou dar muito spoiler, tá? Vou tentar ser bem... por favor. Porque senão você não vai ler nem o Lewis, nem o meu livro. Então, exatamente. Só de raiva. Então, Ransom é raptado e ele vai para um planeta do Sistema Solar. E lá ele convive com raças alienígenas e é ali que o Lewis vai articular o problema do mal. E algumas coisas vão acontecendo com o Ransom nesse planeta, antes mesmo dele ir para o planeta e tal. Então ele vai trabalhar com isso. No segundo livro, que é Perelandra, que é o nome de um planeta, tá? O Ransom também vai para lá. Só que lá é um planeta novo, é um planeta recém-criado, mesmo ali em 41. E esse é um spoiler, mas todo mundo já sabe disso. Em Perelandra, Lewis vai recontar a história de Gênesis 3 bíblico mesmo. Você vai ler a história de Perelandra, você vai ver. Lewis está pensando Fica claro. 3. Fica claro isso. Isso que eu ia te perguntar também. Por exemplo, assim, o problema do mal na trilogia cósmica. Essa questão do problema do mal, ele fica claro que o Lewis ele quer trabalhar esse tema, ou é algo que é meio que escondido demais, assim? Como que você vê? Note, hoje os especialistas, o consenso é que Lewis ele fez o seguinte, a palavra que mais é usada é Lewis contrabandeou teologia para as narrativas dele. Então ele jogou ali, inclusive, vou dar um exemplo, Fábio e Ivo. Na trilogia cósmica toda, e esse tipo de personagem introduzido em Além do Planeta Silencioso, há o Eldil, ou Eldila.
Lewis vai descrever esses seres. Ele vai dizer, a gente não consegue ver, a gente só ouve a voz. Você precisa estar prestando muita atenção para poder ver eles em algum lugar. Parece que é uma coisa que tem a ver com a luz, mas não é exatamente a luz e tal. Na época, as pessoas leram Além do Planeta Silencioso e não faziam ideia de que tipo de ser era esse e que Lewis estava falando. Aí, ele está se correspondendo com alguém, mas assim, eu achei impressionante. Nós estamos vivendo numa época tão pós-cristã que as pessoas não conseguiram enxergar os paralelos entre os Eldila e os anjos. Então, note, Lewis foi genial, porque Lewis não descreve os anjos como as imagens que a gente vê numa igreja, nas figuras. Os anjos não têm asas, não têm necessariamente uma aparência humanoide, nem nada. Mas Lewis faz a descrição dos anjos, dos Eldila, como a Bíblia descreve. Então, ele vai pegar muito mais essa descrição sem ter passado por séculos de teologia e de iconografia cristã para trabalhar com isso. Então, Lewis vai ter essas jogadas. Lewis vai colocar certas expressões chaves nas falas dos personagens que vão lembrar temas ou articulações que a gente está acostumado na teologia, tal, né? Ou na filosofia mesmo. Tal. Então, Lewis vai fazer isso. Então, Lewis é assim. Eu me lembro, não sei quanto se lembra que na época do falecido Heróis do Biblecast, claro, né? Tal, que tem lá uma série que vai falar sobre as Crônicas de Nárnia, ok? Então, Lewis usou é uma alegoria cristã, a gente sabe disso, mas ali ele é muito mais claro. Mas ele é tão claro que muita gente se não entender do que tem do imaginário cristão por detrás, não pega todas as coisas que estão embutidas ali na história que o Lewis está contando. Entendi. Né? Então, é claro o suficiente quando você lê uma vez, você lê de novo, você lê outras coisas, você começa a fazer. Porque a literatura também tem essa função, ela abre o seu horizonte e tal, né? Mas, às vezes, não é tão claro para alguém que talvez não, ou tenha perdido a herança cristã, ou não esteja mais ligado com isso. Ele vai se perguntar, mas é disso que ele está falando? É mesmo, é? Poxa, agora faz sentido, agora eu estou vendo. Realmente, então, ele vai ter esse tipo de coisa. E tem essa discussão, assim, na academia, por exemplo, a gente, em teologia, né, a gente meio que dispensa o método alegórico de interpretação. Mas Lewis, ele vai explorar bastante nas suas... bastante. Ele vai usar, né, o método alegórico para poder ensinar. Você acha que alguma pessoa pode passar do limite com Lewis? Ou seja, alegorizar tantos detalhes que realmente nem ele mesmo estava pensando nisso? Pode. Qualquer livro é passível de alegorização, mesmo aqueles que não têm nenhum início, um propósito para serem alegóricos. Né? Entendi. Você está trazendo essa discussão da alegoria, porque, note, essa é uma questão que passa especialmente pelas parábolas bíblicas, mas vai para a literatura, e aqui nossa discussão é Lewis como autor de ficção, especialmente usando a alegoria como mecanismo literário. Uhum. A alegoria é antiquíssima, desde os gregos. Os gregos já usavam esse negócio. Não é que é um gênero melhor ou pior, apesar do Tolkien não gostar muito da alegoria. Queria falar dos valores cristãos de uma outra maneira. E não tem nada de errado necessariamente na alegoria. A alegoria é um gênero. A alegorização é outra coisa. É um processo que nós fazemos e podemos fazer com praticamente qualquer coisa na face da Terra. Não precisa nem ser história, pode ser qualquer coisa. Então, você tem esse perigo em Lewis, como o pessoal tem perigo na Bíblia. Agora, uma coisa que é interessante, puxando para a questão primeiro bíblica e depois com Lewis, as parábolas são alegóricas, mas elas não são uma alegoria que você pode dar o significado do jeito que você quiser, não sabe de onde veio, para onde vai, e
dá significados para detalhes que não o autor, no caso, não tem a função. Não tem a função de ser alegórico ali, né? Você pode fazer isso com Lewis também. Tem toda a possibilidade de você fazer isso. Agora, o que vai acontecer com o Lewis? Eu vou pensando aqui em Além do Planeta Silencioso. Vou dar um exemplo. Lewis tem uma das raças alienígenas que ele lida lá em Além do Planeta Silencioso, que são os Hross. Que são um tipo lá de bicho, de ser. Na verdade, não posso chamar de bicho, porque eles são Rinal. Se você quer saber o que é Rinal, leia meu livro. Eu vou depois lá, você descobre. Fazer um merchan, né? Claro, fica aí a curiosidade. Se a gente falar de tudo aqui, o cara não vai nem comprar. Então, e é interessante, porque a ideia do nome do personagem veio das histórias de Gulliver. Lembra? Lilliput e tal, tem uns seres lá. Lewis, como ele era um estudioso da literatura, né? Ele tinha contato, ele tinha todo esse cabedal de informações na cabeça dele, ele vai articular isso lá no livro dele. Agora, você pegar agora o Hross como personagem e dizer, isso aqui equivale na Terra a seres assim, assim, não era a intenção do livro. Deus não vai fazer isso. Deus vai falar dos seres humanos através das raças alienígenas, mas é de um outro jeito. Não é necessariamente alegórico nesse sentido. Então, há algumas coisas na narrativa do Lewis que são alegóricas, mas não tudo, e não precisa forçar a alegoria para fazer sentido. Então, por exemplo, pegando aqui em livros que são um pouco mais conhecidos do Lewis, no caso, as Crônicas de Nárnia, o mal, a figura do diabo ou do Satanás, na literatura de Lewis, não é um personagem só. Tem vários personagens que vão personificar aspectos, né? Ou seja, da tentação, né? Você tem ali a Dama Veita, a Dama Veita, não. Ali na cadeira de prata, né? Você tem a Rainha Veita, né? Rainha Esmeralda, dependendo da tradução. Você tem a Feiticeira Branca. Você vai ter depois os calormanos, né? No Cavalo e Seu Menino. Então, cada um desses aspectos, ele está usando imagens para isso. Na trilogia cósmica, você vai ter um personagem só, que vai ser chamado assim e tal, e vai ter essa articulação. A gente não pode forçar a alegoria. Mas a gente sabe que o leão, nas Crônicas de Nárnia, tem um equivalente certo para a gente. E acabou-se. Não tem nada. Edmundo, do ponto de vista da alegoria, Edmundo está lá, a função dele é falar de mim, de você como pecadores que foram salvos pela graça de Deus e tal. Pedro tem outra função, ele também vai falar da gente, mas de um outro aspecto. Susana de outro, Lúcia de outro, e assim por diante. Então, a gente só tem que tomar esse cuidado para não ir além do que o próprio autor propõe. E isso está na narrativa, essa é a grande questão. As pistas para você entender a simbologia ou a alegoria que está sendo feita parte tanto de como a narrativa está estruturada nos seus próprios termos, e o próprio autor ele vai dando pistas, ele vai jogando você para lá e para cá, para dar, olha a pista que eu estou deixando aqui para você lembrar disso. Uma das analogias que eu mais gosto de fazer nesse sentido, porque, por exemplo, eu acho que ela se aplica muito bem quando a gente estuda o Apocalipse, por exemplo, quando a gente estuda as parábolas, quando a gente estuda a literatura. Lembra aquela cena do Capitão América nos Vingadores? Que alguém diz assim, vai ser igual uma bruxa voando com um monte de macaco. Aí o Capitão América diz, eu entendi a referência. Pronto, é isso que acontece na literatura. É isso que acontece na Bíblia. Tem uma frase só, para lembrar você daquela imagem, daquela história lá atrás. Opa, eu sei de onde está vindo isso aqui. Então, é mais ou menos legal. Não, show de bola, show de bola. Bom, você parou então no Perelandra. Pronto, esse é o segundo volume, Perelandra. Isso. Então, note, todos cada volume da trilogia cósmica se passa num planeta. Não vou contar em quais planetas, porque senão perde a graça. Tá. Mas o último livro, que é Uma Força Medonha, se passa em Tulcandra.
É um outro planeta. Na verdade, esse aqui tem que dar spoiler porque não tem outro jeito. Que é o planeta que ele se passa é aqui, com a gente. É o único, a trilogia é cósmica, mas a última história se passa na Terra. É o maior livro. Na verdade, se você olhar a trilogia cósmica, os livros vão ficando cada vez maiores e vão ficando mais complexos. Então, o último livro, Uma Força Medonha, ele puxa para o gótico, assim. Ele tem muito paralelismo. Você tem 2 personagens principais que eles nunca estão juntos, eles só se encontram no final, e o que vai acontecendo com o encontro vai sendo comparado e tal. É muito mais elaborado nesse sentido do que Além do Planeta Silencioso. Mas faz parte desse universo. O Lewis criou esse universo. Os personagens, a inter-relação das histórias e tal. Então, é bem interessante. Então, a trilogia cósmica foi lançada no Brasil ali no início dos anos 2010 pela WMF Martins Fontes e, recentemente, ela foi publicada pela Thomas Nelson em capa dura, bonitinho e com uma tradução nova. A primeira tradução foi feita pela Valdea Barros ou Barcelos, agora me confundi o nome da tradutora, uma tradução muito boa. E a nova tradução foi feita pelo Dr. Carlos Caldas, que é professor lá na Federal de Minas Gerais e fez o prefácio do meu livro, bondosamente. Também é um especialista de Lewis no Brasil, junto com Gabriele Gregersen, que também é um nome muito importante nos estudos de Lewis no Brasil. Mas ele bondosamente fez aqui a apresentação, que você leu aí, Fábio, do livro. Então você tem pelo menos 2 traduções em português da trilogia cósmica que você pode aproveitar para ler. Antes de 2010, tinha alguma edição em português aqui no Brasil? Nós tínhamos em português de Portugal. Tinha editado. Por isso. Mas não, no Brasil não havia. Inclusive, quando eu comecei a estudar, era novidade, assim, era lançamento. Sim. Mas antes você... Talvez por isso que não fosse tão conhecido aqui no Brasil. Exato. Na verdade, a trilogia cósmica. Da época que eu estava no mestrado, eu terminei em 2015. Para cá, nós temos 6 anos, houve um boom das publicações do Lewis em português. E a Thomas Nelson está de parabéns por isso, porque ela trouxe muita coisa que não havia em português ou trouxe novas traduções de coisas que já havia em português. Então, por exemplo, aquele livro que eu mencionei antes, Um Experimento em Crítica Literária, você tinha uma edição feita por uma editora universitária. Então, agora ela foi refeita e está dentro daquela coleção bonita que a Thomas Nelson está fazendo dos livros do Lewis e está disponível em português. Até recentemente a gente não tinha a última ficção do Lewis, até que tenhamos Rostos, que é a última ficção que o Lewis escreveu, a mais madura, a mais complexa. Tem agora uma tradução que saiu, se não me engano, pela Ultimato e saiu de novo agora pela Thomas Nelson. Tem um compêndio das cartas de Lewis, que a gente não tinha acesso a essas coisas, agora já tem em português para a gente ler. Nos Estados Unidos, por anos, o pessoal teve compilações dos artigos que o Lewis publicou. Por exemplo, Deus do Banco dos Réus, que é uma compilação de artigos dele, agora tem em português nessa coleção da Thomas Nelson. Então, a Thomas Nelson tem feito um trabalho muito bacana com o legado do Lewis em português, para o público aqui no Brasil ter acesso ao pensamento de Lewis. Mas, ao longo do tempo, a Martins Fontes contribuiu muito, publicou vários livros. A Ultimato publicou livros. Estou esquecendo o nome da editora. Tem uma sériezinha. Saía tudo no mesmo formato eu não esqueci o nome da editora agora. Mas era tudo meio espalhado, assim. Eu não sei que acordo que a Thomas Nelson fez lá com a HarperCollins nos Estados Unidos e tal. Mas agora a gente tem, assim, volumes padronizados, traduções novas, capa dura. Então, você tem um crescimento aí das pessoas lendo Lewis, estudando Lewis, querendo saber sobre as histórias, sobre o pensamento dele. Tal. Ainda não é tão forte. E aqui, se eu puder fazer um parentezinho,
Do ponto de vista acadêmico, as pessoas dão muito mais atenção a Lewis do ponto de vista da sua apologética e para Tolkien as suas narrativas, especialmente Senhor dos Anéis, todo o universo ali tolkieniano, né, da Terra-média. Mas, do ponto de vista geral, do ponto de vista da erudição em geral, esses dias eu estava lendo sobre isso, há uma preocupação muito mais, ou há um empenho, ou é muito mais discutido Tolkien do que Lewis. Sim. E isso tem razões, às vezes, históricas, práticas. Você sabe que Tolkien, apesar de todo mundo gostar, mas ele foi meio que... Eu não quero usar essa palavra de maneira pejorativa, mas ele foi, assim, sequestrado pela teologia católica, porque eles deram mais ênfase. Tolkien era católico. É claro que ele tem uma série de imagens que está ali. Então, eles investiram em estudar Tolkien, as narrativas dele, e fazer esses paralelos. Do ponto de vista protestante, que Lewis acaba indo pela via do protestantismo, ele se torna anglicano, aquela coisa toda, o pessoal se concentrou em Lewis, mas se concentrou muito mais nas suas obras apologéticas do que nas suas obras imaginativas. E não houve, assim, vamos ler mais as ficções do Lewis e trabalhar com ela. Então, a erudição acabou ficando, do ponto de vista desses dois membros do Inklings, ficou desbalanceado, né? E hoje há esse processo a tentativa de mais pessoas estudarem Lewis, as ficções, e no Brasil isso a gente não está tão atingido, porque do ponto de vista mesmo do Tolkien, tem coisas que ainda estão saindo em português, que a galera não tinha até recentemente do Tolkien em português. Os Contos Inacabados, que também é lançamento, mas Árvore e Folha, por exemplo, que é um conto, não tinha até esses dias. Então, tem outras coisas do Tolkien que estão saindo agora em português. E no Brasil, desse ponto de vista da erudição, parece meio equilibrado. A gente tem tanto bons estudos na área de Tolkien, bons estudos na área do Lewis, mas isso tem um impacto muito maior por causa do mercado editorial brasileiro, que nem sempre a gente teve acesso a tudo desses dois autores, do que Estou pensando aqui, quando esse meu primeiro comentário tem muito mais de ver com a academia anglófona, que já tinha acesso direto aos livros, porque é a língua deles, claro. do que a gente que ainda passa pelo processo de tradução. E demora a chegar. Demora. Classir, vamos fazer o seguinte, ó. A gente já falou bastante coisa interessantíssima, eu estou curtindo demais aqui a nossa conversa. Você quer falar alguma coisa a mais, algum tópico aqui que você achar importantíssimo a gente falar, não deixar passar? Porque eu gostaria de partir para um ponto agora, que talvez a gente já estaria indo para o final, que é fazer já um merchan também do seu livro para o pessoal comprar. O que o pessoal vai encontrar no seu livro? Então, como você trabalha dentro do seu livro? Você vai contar a história do Lewis, você vai interpretar a história do Lewis, você vai dizer, olha, esse personagem significa tal coisa, aquele personagem significa outra coisa. Como que você trabalha? Então, vamos lá. Eu acho que a gente pode ir para essa parte, porque aí eu posso ir... Algumas coisas vêm à tona nessa discussão. E se faltar alguma coisa, o Ivan interrompe e pede para a gente falar. Então, meu estudo parte de uma área do conhecimento que a gente chama de ciências das religiões. Então, a primeira coisa que eu tento fazer no meu livro, a contribuição que eu quero trazer, é um diálogo que as ciências podem ter por via da literatura. A literatura não trabalha um tema. Nenhum autor de histórias, nenhum escritor, ele escreve o livro, eu vou falar sobre esse assunto especificamente. Ele vai falar sobre as relações humanas, e os assuntos vêm à tona. Isso vem na narrativa, isso acaba acontecendo. Ele vai analisar esses fenômenos. A grande questão é que, do ponto de vista da história, as ciências das religiões são uma ciência, um ramo do conhecimento bem recente, comparando aqui com filosofia e com teologia. Só que os três estão interessados na religião, ou nas coisas que afetam ou na articulação da religião e assim por diante. Em alguns lugares, e por muito tempo, isso teve briga. Né? Quem é que pode estudar religião? Não, é só a filosofia. Existe uma área da filosofia chamada filosofia da religião. Não, só quem pode estudar
é a teologia, especialmente a área de teologia comparada, né? Porque a gente vai comparar as teologias, inclusive com teologias não cristãs e tal. E aí vem as ciências das religiões, não, a gente quer estudar a religião do ponto de vista científico. Então, fazer análises científicas e tal, claro, dentro da, muito mais nas ferramentas das ciências humanas, mas ainda assim, científico. Então, há uma certa tensão entre essas áreas. Então, minha proposta na primeira parte do livro é mostrar que, através da literatura, a gente pode estudar temas que interessam as três áreas. E não simplesmente brigar por causa disso, mas estudar determinados temas através da literatura que são importantes para os vários ramos do conhecimento e esses conhecimentos se complementam. Depois, eu vou trabalhar com o que significa o problema do mal, que é agora o tema que eu me botei para estudar. Então, nessa parte, eu vou falar um pouquinho sobre como é que é essa história do problema do mal, como é que ele se articula e tal. Não é uma análise profunda, porque meu interesse não é discutir a história do problema do mal. Uhum. É simplesmente colocar o fato de que existe um problema do mal, os cristãos normalmente vão fazer uma teodiceia para tentar lidar com ele, e Lewis vai fazer isso também, não só do ponto de vista da argumentação, mas também do ponto de vista de uma narrativa. Inclusive, há alguns eruditos que vão dizer que Lewis faz, quando ele escreve seus livros, ele escreve teodiceias literárias. Ele vai defender a fé e dentro da questão do problema do mal, através das narrativas. E aqui, eu paro para fazer uma análise do livro O Problema do Sofrimento, ou saiu recentemente pela Thomas Nelson, O Problema da Dor, né? E ali eu tento mostrar para o leitor como é que Lewis argumenta com o problema do mal. O argumento de Lewis é ótimo, não é perfeito. O argumento de Lewis é bom, mas não é infalível. Então, eu vou mostrar algumas coisas que, claro, imagina, Lewis escreveu isso lá na década de 30, finalzinho da década de 30, nós temos pelo menos aí quase 100 anos de gente continuando a estudar esse assunto, reformulando, depurando os argumentos e tal. Claro que não vai ser perfeito, mas pensando na época em que isso foi escrito, isso foi uma coisa genial, muito, assim, genial e numa linguagem que era acessível às pessoas. Não é uma discussão do ponto de vista, assim, com um monte de nota de rodapé e tal. Lewis está fazendo o mesmo trabalho de filósofo, tá? Se perguntando, questionando, ele elabora os argumentos e tal. Então, eu vou fazer um vislumbre disso. Por quê? Porque a minha pressuposição, uma das pressuposições do meu estudo é o seguinte: quando Lewis escrevia um livro para abordar um determinado tema do ponto de vista argumentativo, ele escrevia uma ficção para falar do mesmo tema do ponto de vista da narrativa. Entendi. Vou dar um outro exemplo que não do Além do Planeta Silencioso. Já ouviram falar naquele livro de John Milton chamado O Paraíso Perdido? Já ouvi falar. Que é poema, tá? É uma narrativa, tem um conflito, pegando aqui o pessoal que conhece teologia adventista, vai narrar toda essa história, especialmente a queda ali do ponto de vista, tá? Aí Lewis escreve um prefácio ao Paraíso Perdido de John Milton, que é uma obra de crítica literária da John Milton. Um ano depois, Lewis publica Perelandra. Quando você estuda o que Lewis escreveu no prefácio Paraíso Perdido em Perelandra, você vê, Lewis estava com essas ideias na cabeça, aí ele vou escrever uma narrativa. Uhum. Uma Força Medonha, né, que sai um ano depois de Abolição do Homem. Não sei quantos já leram Abolição do Homem. Já comecei a ler, mas não terminei. O Abolição do Homem é denso. Ele não é fácil de ler. Ele é difícil. Lewis está lidando com coisas assim bem... A argumentação dele é densa. A gente vê os temas que ele está abordando ali lá em Uma Força Medonha. Só que ele vai tratar disso do ponto de vista da narrativa. Até... Lembra do Anatomia de uma Dor, que quando Lewis escreve é porque a sua esposa morre? Lewis em seguida vai escrever Até que Tenhamos Rostos. E os estudiosos entendem que há uma ligação entre a experiência traumática que ele está vivendo aqui com a morte da esposa e a maneira como ele vai narrar agora o mito de Eros e Psique aqui
não é tão ligado como outras, mas tem uma relação entre uma coisa e outra. Então, qual é a minha pressuposição? Que Lewis, em Além do Planeta Silencioso, ele está articulando pelo menos alguns conceitos que ele articula no problema do sofrimento. Então, aqui eu quero elencar quais são esses conceitos que Lewis trata de maneira argumentativa e como é que eles vão depois aparecer na narrativa. Eu me detenho em 4. Pode ser que mais leitura e mais estudo descubra que Lewis argumentou, de alguma maneira, outras coisas. Mas eu achei 4 aspectos que ele lida do ponto de vista argumentativo e que acabam aparecendo na narrativa dele. Uhum. Depois disso, no livro, eu paro para falar um pouco sobre a ferramenta que eu vou usar para analisar Lewis, que é o Paul Ricoeur, que a gente falou aqui no início. Então, vou fazer uma abstração da teoria do Ricoeur agora já como ferramenta de análise. Então, Ricoeur trabalha com o conceito de mimesis. Então, a ideia é que você tem 3 momentos de leitura. Um momento em que você identifica as partes do que você está lendo. Um segundo momento em que você lê mesmo, e agora, como você já entende aquilo, você vive na narrativa, você entende o que está acontecendo. E o terceiro momento de mimesis é quando você volta. Esse momento que eu narrei antes para você, que quando você termina a leitura do livro, como isso impactou você e impacta a sua vivência agora no mundo real, não mais no mundo da ficção. Então, nesse momento eu vou falar sobre isso, e fazendo já algumas pontes com a narrativa depois. Aí o último capítulo é usando a ferramenta e as categorias sobre o problema do mal que Lewis fez, como é que isso aparece na narrativa. E aí, aqui, para quem já leu é mais legal, mas para quem não leu, para nesse momento, lê o livro do Lewis, depois volta, tá tudo certo. Eu vou fazer uma análise literária, mas que passe, né, ou que vai falar sobre o problema do mal. Então, o foco é um capítulo específico de Além do Planeta Silencioso, mas como eu tenho que entender todo mundo que está envolvido, eu passo por todo o livro falando sobre os personagens, ambientação, de onde vieram os nomes, por que isso determinados elementos são importantes para depois entender o que está acontecendo nesse capítulo específico que eu estou tratando. E como é que a Ricoeur ajuda a gente a entender algumas coisas que Lewis está fazendo na narrativa. E aí, acaba o livro, aquele gostinho de que eu tenho que ler o resto dos livros do Lewis para ver como é que ele faz as outras coisas. Então, basicamente, é isso que eu tento fazer no meu livro sobre o problema do mal na trilogia cósmica do Lewis. Muito legal, muito legal. É um livro de 195 páginas, com os capítulos que vocês ouviram falar aí. E, Irving, você tem alguma pergunta, alguma dúvida aí que você queria tirar? Não, acho que eu vou ter que ler o livro mesmo, para poder saber. Eu tô mais com dúvidas sobre a questão da trilogia cósmica, né? Entender a história, tudo que acontece e tal, e só lendo mesmo. Ou esperar sair o filme, né? Ou Faça isso não. melhor não. Melhor não. Vendo as Crônicas de Nárnia, melhor não. E também na verdade, sobre o livro do Classi, né? Então aí eu vou ter que esperar, né? Sair o livro do Classi para poder ver. Legal, muito bom. Classir, cara, eu adorei a nossa conversa aqui, foi muito legal. É a primeira vez, né, que a gente tá conversando assim, né? Eu te sigo aí pela internet, mas é algo bem virtual, algo assim, uma curtida ou outra por aí. Mas assim, ó, você é uma pessoa fantástica, cara, muito legal. Eu espero que a gente volte a conversar sobre outros temas aqui. Legal! Vai ser uma honra, fico à disposição, é um prazer. Como é que a galera faz, Classir, para comprar teu livro? Muito bem. Hoje ele está disponível no site da editora, que é a Editora Pris. Especialmente agora, eu com certeza sei que já está no Submarino, Americanas e Magazine Luiza. O pessoal já consegue comprar. Na Amazon, na Livraria Cultura, se não me engano, e tem mais uma outra, ele está lá, mas ainda não tem estoque, né? Isso tem todo um processo que é com os livreiros, que a gente não se envolve, a gente não sabe exatamente como é que tá. Então, ainda está lá. Então, se você for para uma livraria e não achar, clica lá pedindo para avisar você quando vier. Isso ajuda a gente também, o pessoal saber que interesse. Tem alguém querendo ler o livro. Mas para adquirir,
no site da Editora Pris você já vai receber. E, Fábio, aproveitando, daqui uns dias a gente vai fazer o lançamento oficial do livro, uma live aqui com a Faculdade Adventista da Bahia, que é a dona da minha força de trabalho, né? Porque é aqui que eu trabalho. E eu vou mandar para você avisar aí a galera do Teolocast, porque no dia a gente vai sortear alguns exemplares do livro, no dia do lançamento, e a gente vai ter, no dia do lançamento, vai ter uma promoção especial com desconto na loja da editora. Então, quem quiser aproveitar, daqui uns dias ainda, vai guardando o dinheirinho no cofrinho e depois você adquire lá para ter na sua biblioteca. Com certeza. Eu vou ler aqui, já está aqui os meus livros, vou ler os livros da trilogia e depois vou entrar de cabeça aí no seu livro também. Eu acho que vai ser bastante impactante, até porque argumentos são bons, né? Eu sou uma pessoa muito racional, eu gosto bastante, como eu te disse, né? O William Lane Craig, para mim, é algo fantástico, assim. Eu, quando comecei a ler o William Lane Craig, eu fiquei doido. Eu falei, meu Deus do céu, que universo que eu não conhecia, como pode ser? Mas a narrativa é um negócio que te prende, é um negócio que te envolve, é um negócio que te transforma, né? Então, com certeza vai valer bastante a pena. Bom, é isso então, galera. Brigadão mais uma vez, Classir. Obrigado, Irving, aparecer aí. Valeu. Eu sei que o Irving tá na correria aí, em casa de parente, visitando parente, mas o bicho é um viciado em podcast, abandonou os parentes para estar aqui com a gente. Mas valeu, Classir. Obrigadão, Classir. Gente, foi um prazer estar com vocês. Muito legal o trabalho do Teolocast. Espero que o pessoal aproveite aí esse teaser, né? Especialmente do Lewis. Acho que mais ainda do que o meu livro é o teaser do Lewis. O gênio, na verdade, é o Lewis. O Lewis é que tem essas ideias. A gente só está tentando estudá-lo melhor, aprender mais com ele, porque ele tem um pensamento assim muito legal, muito importante para a gente como cristão. E acho que Lewis valoriza esse aspecto que às vezes nós como cristãos tendemos a desvalorizar, que é o aspecto da imaginação, da arte, da expressão artística, da narrativa, que é importante para o nosso crescimento espiritual também. Lembrando que grande parte da nossa Bíblia são histórias. Então, tem alguma coisa nas histórias que são importantes para os cristãos. Então, a gente precisa aprender a lidar com essas questões. Show de bola. Valeu, galera! A gente se vê, então, no próximo Teolocast.